O céu de Seul estava tingido de tons dourados quando as primeiras luzes da cidade começaram a refletir nas águas calmas do rio Han. Era o tipo de entardecer que parece prometer paz, mas, naquele dia, a paz desapareceu em segundos. Em questão de minutos, as redes sociais foram tomadas por uma única manchete que ecoava como trovão. Dara e Jung-woo oficializam o relacionamento após 18 anos de amizade. Hashtags começaram a subir em ritmo frenético. Fãs coreanos e internacionais enchiam o Twitter com corações, lágrimas, interrogações e uma mistura de choque e ternura. Parecia que o tempo havia parado, e, de alguma forma, toda uma geração voltou no tempo. Lembrando-se de quando os dois haviam aparecido juntos pela primeira vez, muitos anos atrás. Em 2006, Seul era uma cidade diferente. O K-pop ainda dava seus primeiros passos rumo à dominação global, e os rostos que hoje brilham nas telas ainda eram apenas sonhos em formação. Foi naquele cenário que Sandara Park, recém-chegada das Filipinas, e Jung-woo, um jovem ator em recuperação após um acidente quase fatal, se cruzaram pela primeira vez. O destino escolheu um lugar modesto para o encontro, um pequeno café escondido nas ruas estreitas de Hongdae, onde artistas e aprendizes costumavam buscar refúgio do mundo. Dara estava sentada sozinha, folheando um roteiro, o cabelo preso em um coque apressado, o olhar cansado de quem carrega um futuro incerto. Jung-woo entrou discretamente, mancando levemente, ainda sentindo o peso da fisioterapia. O barista os apresentou, mencionando que ambos eram aprendizes do impossível. Ela sorriu com gentileza. Ele respondeu com um olhar silencioso, e naquele instante algo, imperceptível, nasceu. Você parece cansada, mas ainda sorri, disse ele, quase sem pensar. E você parece triste, mas tenta esconder, ela respondeu, com a sinceridade que o desarmou. Foi assim que começou. Sem fogos de artifício, sem destino traçado. Apenas dois jovens tentando sobreviver à mesma tempestade. Nos anos seguintes, enquanto Dara se preparava para a estreia de seu grupo e Woo lutava para afirmar-se como ator, o vínculo entre eles cresceu silenciosamente. Ninguém sabia, ou talvez todos soubessem, mas preferiram fingir que não. Trocas de mensagens à meia-noite, telefonemas rápidos entre gravações, visitas escondidas a livrarias e cafés fora dos holofotes. Eles riam, choravam e compartilhavam o peso do sucesso que ainda nem tinham alcançado. Ele sempre esteve lá, Dara diria muitos anos depois. No começo, eu achava que era amizade. Depois, percebi que não conseguia respirar se não soubesse que ele estava bem. Mas o mundo em que viviam não permitia fragilidade. Na indústria onde cada gesto é calculado e cada sorriso é parte de um contrato, a proximidade deles começou a se tornar perigosa. As empresas tinham cláusulas, as revistas tinham câmeras, e os fãs tinham olhos em todos os lugares. Um simples rumor poderia arruinar carreiras, contratos, sonhos. E assim, o amor que nascia em silêncio precisou aprender a se esconder ainda mais. Em 2010, no auge da fama crescente, os dois se encontraram discretamente no topo da Nansan Tower, o coração romântico de Seul. Era inverno, o vento cortava, mas o horizonte brilhava com as luzes infinitas da cidade. Entre milhares de cadeados pendurados por casais do mundo todo, eles prenderam o deles, sem nomes, sem datas. Apenas um pequeno coração desenhado à caneta. Se um dia sobrevivermos a tudo isso, contaremos a verdade, ele disse, enquanto o vento levava as palavras para o vazio. Ela apenas assentiu, com os olhos marejados. O tempo passou, implacável. Ela se tornou a eterna princesa do K-pop, símbolo de doçura e resistência. Ele, o ator de olhos tristes e alma inquieta, conquistou corações nas telas e manteve o mistério fora delas. À distância, pareciam seguir vidas paralelas, mas os fios invisíveis do destino os mantinham conectados. Em premiações, às vezes seus olhares se cruzavam por segundos. Um toque breve, um sorriso disfarçado, uma risada que escondia mais do que revelava. Fãs criavam teorias, faziam montagens, escreviam fanfics. A própria internet parecia conspirar para unir os dois,
enquanto eles lutavam para não serem descobertos. Mas o silêncio tem um preço, e o deles começou a pesar. Em 2014, após uma longa turnê, Dara foi vista chorando nos bastidores de um programa de variedades. Ninguém soube o motivo. E Woo, por sua vez, passou meses afastado da mídia, alegando exaustão. Fontes próximas falavam em crises de saudade. Eles continuavam trocando mensagens, agora com o medo constante de serem rastreados. Você ainda tem aquele cadeado? Ela perguntou certa vez. Sim, ele respondeu. E ele ainda está lá, preso ao frio de Seul. Os anos seguintes foram uma dança lenta entre distância e desejo. Eles aprenderam a amar no silêncio. Esperar sem promessa. Cada reencontro, por mais breve que fosse, tornava-se um pequeno milagre. Em 2018, quando a carreira de ambos parecia estável, um escândalo atingiu outro casal famoso da indústria. As consequências foram brutais: campanhas canceladas, fãs revoltados, imagens destruídas. Foi nesse momento que Dara e Woo perceberam que ainda não era a hora. Mais uma vez, escolheram o silêncio. Destino, paciente, esperou. No final de 2024, uma mensagem simples atravessou o tempo e as telas. Ainda te devo uma verdade. Era de Yoo, e foi o começo do fim do segredo que durou quase 2 décadas. Era uma noite fria em Gangnam quando tudo mudou. Dara apareceu em seu canal pessoal para uma transmissão ao vivo, algo que fazia raramente. O estúdio era pequeno, iluminado por luzes suaves e decorado com flores brancas e uma xícara de chá fumegante à frente. Os fãs entraram aos milhares, esperando mais uma conversa leve, risadas e lembranças. Ela começou com o mesmo sorriso de sempre, aquele sorriso que parecia esconder universos. Oi, pessoal, disse, acenando com a mão. Sua voz soava calma. Fez calma demais. Em seguida, a porta do estúdio se abriu e Jung Woo entrou. O chat explodiu imediatamente. Muitos pensaram que seria mais uma participação casual, como nas vezes em que ele aparecia para apoiar um projeto ou uma música nova. Mas havia algo diferente na forma como ele a olhava, uma mistura de ternura e decisão. Eles se sentaram lado a lado. Alguns segundos, o silêncio ocupou todo o espaço. Não havia roteiro, nem ensaio. Dara respirou fundo, olhou para Yoo e deixou os dedos tocarem os dele. O gesto foi tão pequeno, tão natural. Parecia o desfecho inevitável de uma história longa demais. Não somos apenas amigos, ela disse. A voz saiu quase em sussurro. Na verdade, nunca fomos. Por um instante, o mundo parou. O chat congelou, e as palavras dela ecoaram como trovão em uma sala cheia de silêncio. Então, corações e emojis começaram a chover na tela. Milhares de fãs digitavam ao mesmo tempo, tentando compreender o impossível. Jung Woo, sereno como sempre, completou. Tínhamos sentimentos um pelo outro desde o começo. E, com o tempo, esse sentimento nos trouxe até aqui. Houve mais explicações. Apenas olhares. O tipo de olhar que diz tudo que as palavras não conseguem. As redes sociais entraram em colapso. Em minutos, o vídeo foi reproduzido milhões de vezes. Os jornais coreanos publicaram manchetes emergenciais. Os portais internacionais traduziram às pressas, e celebridades começaram a reagir. Enquanto isso, do lado de fora do estúdio, os fãs se reuniam nas ruas, muitos chorando, outros sorrindo. Um grupo acendeu velas perto do Ryuan, como se celebrasse um amor que finalmente podia existir. Mas, como toda verdade, eles também trouxe tempestade. Horas após o anúncio, os fóruns e redes se dividiram. Uns fãs acusavam o casal de ter mentido por 18 anos, outros defendiam que eles haviam apenas protegido o que era sagrado. Uma mensagem viral no X, antigo Twitter, dizia: eles esconderam o amor para sobreviver. Isso não é engano, é coragem. Nos bastidores, o caos se instalou. As agências permaneceram em silêncio absoluto. IG Entertainment não emitiu nenhuma nota. A empresa de Yoo limitou-se a uma única frase: apoiamos Jung Yoo em suas decisões pessoais. Enquanto os executivos discutiam contratos, marcas reconsideravam campanhas e programas de TV disputavam entrevistas exclusivas.
Dara e Uou desapareceram de cena. Nenhum post, nenhuma aparição. Apenas silêncio. Depois, uma fonte anônima revelou que o casal havia deixado Seul e viajado para Jeju, a ilha onde os coreanos vão para recomeçar. Lá, longe dos holofotes, foram vistos caminhando à beira-mar, de mãos dadas, como dois adolescentes finalmente livres. O vento soprava forte, e ela usava um chapéu simples que escondia parte do rosto. Ele carregava uma câmera antiga, fotografando o horizonte. Nenhum deles parecia se importar com quem pudesse estar olhando. Foi também em Jeju que, em uma pequena entrevista concedida a um portal local, eles explicaram o motivo de terem escolhido aquele momento. Perdemos uma amiga este ano, contou Will, a voz embargada. Ela tinha apenas 34 anos, estava cheia de vida. E, de repente, se foi. Eu percebi que, se morresse amanhã, o mundo nunca saberia que eu a amei. Dara completou, eu não quero mais esconder o que é bonito. Não quero que o medo dite a minha história. A sinceridade dos dois tocou até mesmo os críticos mais duros. De repente, o escândalo se transformou em algo mais profundo. Uma reflexão sobre o preço da fama e o direito de amar. Programas de TV começaram a discutir o caso, psicólogos foram convidados para falar sobre o peso do silêncio nas celebridades, e colunistas descreveram o gesto como o momento mais humano da cultura pop coreana. Naquela semana, Seul parecia diferente. O céu estava mais claro, as pessoas sorriam mais, e os cafés tocavam músicas suaves que falavam de amor e reencontros. Na Nansan Tower, o cadeado antigo deles virou ponto de peregrinação para os fãs, que deixavam cartas e flores aos seus pés. Todos juravam que o pequeno coração desenhado à caneta ainda estava lá, desbotado pelo tempo, mas intacto. Mas sim, o casal sabia que o caminho à frente não seria fácil. A indústria coreana é implacável com quem quebra o molde. Mas, pela primeira vez, eles pareciam prontos para enfrentar o que viesse. Em uma entrevista exclusiva semanas depois, gravada em um estúdio discreto em Itaewon, Dara apareceu ao lado de Uou. Nenhum glamour, nenhum filtro. Apenas dois rostos serenos, marcados pela vida. Não estamos com pressa, ela disse, sorrindo timidamente. Queremos viver honestamente. Talvez, pela primeira vez. Ver por nós mesmos. Ele olhou para ela, rindo com ternura. Sobrevivemos a 18 anos de amor secreto. Tudo depois disso é bônus. A câmera se aproximou devagar. Os dois se entreolharam, e o som ambiente desapareceu. Ficou apenas o ruído suave do vento batendo na janela, o tipo de som que só o silêncio do amor verdadeiro consegue produzir. Lá fora, a noite caía sobre Seul. Ryuan refletia as luzes da cidade, e no topo da Nansan Tower, uma luz cor-de-rosa piscava, como se a própria cidade celebrasse. Não havia mais máscaras, nem contratos, nem medo. Apenas duas almas que, depois de tantos anos, finalmente puderam respirar o mesmo ar sem se esconder. O vídeo terminou sem créditos, sem despedida. Apenas uma imagem congelada, os dois se abraçando, os olhos fechados, os corações alinhados. Alguns disseram que parecia o fim de um drama. Outros acreditaram que era apenas o começo. Porque, na cidade que nunca dorme, às vezes é preciso 18 anos de silêncio para aprender a dizer uma única palavra.